E do Padre Wander, ele quer saber sobre Joana d'Arc. Joana d'Arc é santa mesmo? Santa Joana d'Arc não somente é santa, reconhecida pela Igreja Católica, mas também foi proclamada pelo Papa como padroeira da França, juntamente com Santa Teresinha do Menino Jesus. Certo. A história de Joana d'Arc se realiza no século XV. É um século muito marcado por guerras, em primeiro lugar. Sobretudo, estamos na Europa, entre a França e a Inglaterra. Joana d'Arc, uma jovem, veja que não chegou nem à idade adulta, morreu, foi queimada viva somente com 19 anos de idade. Esta jovem, de família até bastante muito simples, da colônia, camponeses, recebia frequentemente vozes, ouvia vozes estranhas, mas que diziam sempre: olha, vai na igreja, quero encontrar-me com você na igreja. E estas vozes chegavam exatamente da capela onde ela morava. E ela ia lá. E a um certo ponto, estas vozes disseram que ela tinha sido escolhida por Deus para libertar a França do domínio da Inglaterra. Explico melhor. A Inglaterra havia invadido, digamos assim, a França, certo, a tal ponto que queria conquistar várias cidades, inclusive a capital, Paris. certo. Esta jovem, tendo recebido estas vozes, ela se animou e foi diretamente às máximas autoridades da França, dizendo: olha, eu estou recebendo um sinal, uma vocação, alguém que me está mandando na frente do exército para mandar embora os ingleses, porque nós temos direito à nossa independência, à nossa autonomia. E conseguiu convencer as autoridades. E ela, digamos assim, chefiou o exército. Interessante, se trajou de verdadeiro militar, de homem com roupa de homem, né? E, entre aspas, será esta uma das acusações que levarão depois esta santa à morte no fogo, né? E conseguiu várias vitórias, mas acabou presa pelos ingleses. Muito bem. Bom, pode completar, Padre. Exato. E uma vez que ficou nas mãos dos ingleses, foi submetida a vários interrogatórios, até da parte de autoridades ingleses. Certo. Aqui começo a entender a pergunta do nosso amigo Wilson. Wilson, isso. Exato. Nosso telespectador. Autoridades até religiosas que queriam ter uma prova de que a missão dela era a missão de Deus. E este processo, no qual a santa nunca caiu em contradição, terminou com uma classificação que ela estava seguindo uma heresia. E foi condenada a uma morte muito cruel, certo? Como bruxa, em poucas palavras, né? E com 19 anos de idade. E terminou aí a história. Só que 400 anos depois, a Igreja quis rever o processo, que foi feito de uma maneira completamente irregular, e conseguiu resgatar a personalidade desta jovem a tal ponto que chegou às honras dos altares. Ótima sua explicação, Padre Guido. E quando o senhor estava explicando, eu lembrei aqui que em uma outra ocasião, né, Padre Wander, a gente conversou sobre isso num programa que a gente trabalhou aqui. Aliás, está disponível no nosso site, lá no portal da Rede Século XXI. Nós fizemos 2 programas sobre a Inquisição. A Inquisição é um tema longo, é um tema difícil. O Padre Wander esteve comigo nesse programa, foi um excelente papo, uma boa conversa. Mas naquela oportunidade, Padre Wander, eu lembro que nós falamos um pouquinho sobre Joana d'Arc.
E isso aqui que o Padre Guido iniciou falando é uma verdade, porque é até que um senso popular a pergunta, quem matou Joana d'Arc, né? Eu queria que o senhor ajudasse a gente a entender aqui de uma vez por todas. Foi a própria Igreja Católica que matou Joana d'Arc? Se foi a Igreja Católica que matou Joana d'Arc, só 400 anos depois a Igreja percebeu isso? Como é que foi essa confusão? Explica aí pra gente. Tá certo. Olha, já em cima da síntese do Padre Guido, Eric, o que aconteceu é que atribuir o erro de um filho da Igreja à Igreja inteira, isso é um extremismo, é um erro crasso, hein? Certo. O bispo da diocese onde ela foi detida era um francês, Pierre Cauchon. O que acontece é que ele, isoladamente, por uma fraqueza de caráter pessoal, uma fraqueza de caráter dele, ele acabou se macomunando com o poder do trono da Inglaterra, que precisava tirá-la do caminho, porque de fato se vê que ela foi inspirada por Deus, porque ela levantou uma nação católica, a França, a filha primogênita da Igreja, a resistir ao domínio da Inglaterra, que é que se dizer, né, Padre Guido? Séculos mais tarde se tornaria protestante, anglicana. Deus que vem do futuro e nos socorre no presente. Certo. O que aconteceu? Como o bispo de Rouen, o Monsieur Pierre Cauchon, é que se macomunou e fez todo o processo, isso recaiu em cima da Igreja. Agora, vale ressaltar, ainda completando o que o Padre Guido disse, Eric, que duas coisas. Primeiro, durante o processo, ele fez diversas perguntas, ela respondeu todas com uma clareza e uma profundidade, inclusive em latim. Uma língua que, como uma camponesa analfabeta, ela não sabia direito, vamos dizer, nem o francês. Aí se via o teor inspirado de tudo que ela respondeu. E já ao final de tudo se vê como ela mesma tinha entendimento que a Igreja não tinha culpa, que o Romano Pontífice não sabia. O bispo da diocese vizinha ameaçou se remeter ao Papa e foi preso pelo trono da Inglaterra, e assim fica claro como até ela tinha entendimento que no momento final, já na hora de ser queimada, perguntaram para ela, e a Igreja? Ela disse, a Igreja é minha mãe, e eu a amo com todas as forças do meu coração, e daria até a última gota do meu sangue para alimentá-la. Olha a clareza que ela tinha de que a Igreja não tinha culpa de tudo aquilo que estava acontecendo. Ela morreu consciente disso, então. Ela sabia que não era a Igreja que estava matando. Tanto que, uma última coisa, o Padre Guido me permita, Sim. Ela olhou para os olhos dele, ele estava presente, do Monsenhor Pierre Cauchon, e disse, o senhor é um bispo mau e não representa a Igreja. O senhor não é a Igreja. Olha só. Isso está registrado por uma grande historiadora da época medieval, a Regine Pernod. Ela toca nesse ponto. Ela é um nome de referência para a história medieval. Sem dúvida. Quer dizer, encerrando o assunto, não foi a Igreja que a matou. Claro que não. Foi um tribunal ilícito, irregular, criminoso até. Criminoso. E a fama ficou para a Igreja mais uma vez. Exato.